Paz de Deus, meus caros irmãos, paz de nosso Senhor Jesus Cristo, reine sobre todos nós, Shalom e as demais saudações cristãs. Irmãos, em algum vídeo que eu fiz antes desse, vai estar abaixo desse talvez, eu falei sobre o sistema religioso global, ou sistema religioso mundial, não é? Eu quero dizer para vocês, irmãos, que isso não é uma história, isso que eu estou contando não é uma invenção. Isso já existe, irmãos. Tem países que já são controlados por federações e que já estão atuando nesse mesmo momento que eu estou falando aqui, já tem pessoas sendo perseguidas, enfim. E eu não quero aqui difamar nenhuma nação, nem sou xenofóbico, não tenho nada contra ninguém de nação nenhuma, mas aqui se trata de um assunto exclusivamente religioso, a qual nós não estamos aqui também com intolerância religiosa, apenas queremos esclarecer aos irmãos como funciona a federação, aonde já está funcionando mesmo, de acordo as regras que tem que funcionar. O sistema global, esse globalismo que já estamos envolvidos, não é, praticamente nele, porque hoje nós já estamos sendo monitorados, quer queira, quer não, nós estamos sendo monitorados. Nós, aqui na Europa, pela notícia que eu vi aqui num jornal, eu vi que até os carros eles vão ser obrigados, não sei se já estão sendo, não sei se já isso já está acontecendo, não sei, mas já está tendo um projeto aí de colocar dentro do automóvel um tipo de uma caixa preta, que nem de avião. Há um projeto, não sei se já foi aprovado ou não, né? Para que quando acontecer algum tipo de acidente, em partes, é uma coisa até boa, parece, não é, irmãos? Porém, no avião, o que acontece? Tem lá uma caixa preta. Acontece algum acidente, Deus que guarde que não aconteça com ninguém, né? Mas acontece alguma coisa, que acontece fica gravado ali. Imagine dentro de um automóvel, o que você fala fica gravado ali. Quer dizer, já existe um sistema de vigilância global. Na China, por exemplo, é o país mais avançado em vigilância global. Certo, irmãos? E como nós sabemos que o anticristo ele não é onisciente, nem onipotente, nem onipresente. Só é Deus que é isso. Então o que ele vai fazer? Automaticamente ele vai sim se usar da tecnologia para poder vigiar aqueles que ele quiser vigiar e procurar principalmente aqueles que não aceitaram o seu sinal, não é? Se nós não formos arrebatados antes, não é? Mas eu tenho lá as minhas dúvidas sobre isso, porém, claro que eu gostaria. Mas bom, isso não é uma questão de salvação, então eu não gosto muito de abordar esse assunto. Para não entrar pessoas querendo criar casos, o meu assunto aqui hoje é sobre o sistema global religioso, né? Como isso funciona. Então eu vou falar como funciona uma federação de igreja que já está bem assim avançada, mas bem avançada mesmo, certo, irmãos? A Federação de Igrejas na China, por exemplo. As federações, irmãos, de igreja na China são parte de um sistema, como eu tenho sempre falado, eu tenho lutado tenho pregado contra o sistema, né? Um sistema complexo de organizações religiosas que operam sobre a supervisão do governo chinês. Certo, irmãos? É isso que eu quero dizer. Não mudou o dogma da igreja, não mudou nada. Mas existe uma supervisão por cima do governo chinês. Certo? Essas igrejas funcionam normalmente. Tem até igrejas muito bonitas, tá? Para quem for. Pode procurar na internet. Você vai procurar igrejas evangélicas na China, você vai encontrar, né, igrejas bonitas. Eu, pelo menos, encontrei, né? Não sei se foi por sorte. Mas essas igrejas, elas já estão ligadas à Federação de Igrejas da China, que são ligadas à
o Vaticano, conforme eu tenho sempre explicado, que as federações, para elas serem internacionalizadas, certo? Elas têm que ter uma ligação na ONU, a Organização das Nações Unidas, tem que ter um documento na ONU. Isso é fato. Muitos não acreditam, mas tudo bem. Tudo bem, certo, irmãos? Eu não estou aqui para colocar na cabeça de ninguém, mas o que eu estou falando é verdade, irmãos. Tenho documentos aqui, é claro que não são meus, são documentos que eu encontrei aqui, todavia, isso já estudei também, até mesmo e já procurei em outras fontes. Eu não vou falar uma coisa que eu não sei, né? A única coisa que eu falei no outro vídeo que eu não sei era o nome do imperador lá, que talvez eu possa ter trocado, ou do Papa, não sei. Mas aí é fácil, vocês vão lá e procuram, se estiver errado. Eu mesmo declarei que eu não me lembrava, não é? No outro vídeo você vai ver isso. Mas nesse aqui eu quero dizer o seguinte, irmãos. O governo chinês, ele supervisiona essas igrejas que fazem parte da federação e reconhece essas igrejas, irmãos. E não é só o cristianismo, porque é uma federação, é um parlamento, como eu já falei, um parlamento. Eles estão criando isso aqui no Ocidente. Vocês não estão percebendo. No nariz, debaixo do nariz dos irmãos. Isso é todas as igrejas que fazem parte ou que já assinaram o documento. As outras que não fazem, elas vão ter que fechar, irmão. Ou elas fecham, ou elas vão ter que procurar uma igreja grande para ela poder se ligar naquela igreja, tá entendendo? E aí, por isso que dentro de um estatuto, de uma federação, ela pode colocar igrejas membro, entendeu? Tem coisas obscuras, a gente tem que estudar muito para poder entender, mas eu não vou ficar falando aqui para ninguém dizer que eu estou falando de igreja de ninguém, né, irmão? Cada um vai julgar. Mas aqui eu estou falando da China agora. O governo chinês então reconhece o quê? Oficialmente 5 religiões lá. O budismo é reconhecido, taoísmo, islamismo, catolicismo, protestantismo, igrejas evangélicas, tá, irmão? E para cada uma dessas religiões há uma federação. Quer dizer, uma chama tal coisa, outra chama tal, entendeu? Mas é federação de igreja tal, federação, mas estão ligadas tudo numa só federação. Essas igrejas, irmãos, essas igrejas ou religiões, como você queira chamar, há uma federação, uma associação oficial que funciona como um intermediário entre as comunidades e comunidades religiosas do Estado. Então não tem problema algum. Só que elas vão receber ordens do Estado. Então ela é chamada Federações Religiosas da China, Associação Patriota Católica Chinesa, APCC. Esta é a organização. Então lá, a federação que controla tudo é a APCC. Tem um CNP. Isso está onde? Onde que está isso? Tem que estar organizado, tem que estar registrado aonde? Na WEA. Na WEA, que é o World Evangelical Alliance. Tem que estar o CNPJ aonde? Na ONU. Vocês estão entendendo, irmãos? E aí você vem dizer para mim que a sua não está, porque... Bom, é muito difícil, viu, irmão? Eu não vou ficar falando aqui porque eu estou cansado já de falar e não adianta. Agora, vamos ver o que acontece com uma igreja se ela não estiver lá. Porque essa que não está é porque não assinou, irmão. Presta atenção. Igrejas que operam fora das federações religiosas oficiais na China são geralmente vistas com desconfiança pelo governo e podem enfrentar várias formas de pressão e repressão. Essas igrejas são frequentemente chamadas de igrejas clandestinas ou igrejas domésticas, eles se reúnem em casa, tá, irmão? Aqui estão alguns aspectos de como elas são tratadas. Olha a diferença. Vigilância. A igreja não registrada nesse sistema frequentemente são monitoradas de perto pelas autoridades. Isso pode incluir
vigilância eletrônica, como eu acabei de falar, infiltração por agentes governamentais e monitoramento de atividades e comunicações dos líderes e membros da igreja. Está entendendo por que eu falo da federação, irmão? Ó, repressão. Em muitos casos, as autoridades realizam batidas em reuniões de igrejas domésticas, confiscam materiais religiosos e detêm líderes e membros. Algumas igrejas podem ser forçadas a se desmantelar e seus líderes podem ser presos ou enviados para campo de reeducação. Tá, irmão? Tá tudo aqui no documento aqui, ó. Pressão social. Membros de igrejas não registradas podem enfrentar assédio e discriminação no trabalho, na escola e em outras áreas da vida cotidiana. As autoridades podem pressionar empregadores e demitir trabalhadores ou escolas a expulsar alunos que participam de atividade religiosa não autorizada. Registro de controle. Isso é tudo igreja que já está na federação, que não está na federação. Você viu como as outras são tratadas? Por isso as outras querem ficar na federação. Mas por quê? Porque vão fazer parte de um parlamento que vai mandar o anticristo. Só isso. Importante, né? E os outros que não querem aceitar, porque sabem que aquilo ali é de Satanás, vão sofrer, já estão sofrendo lá. E você nem sabe, porque você não busca, você não sabe, você não vai atrás de conhecimento. Procure, você vai ver que eu estou falando verdade. Pressão para registro. As autoridades frequentemente incentivam ou forçam igrejas não registradas a se registrarem junto a uma das federações religiosas. A uma. Quer dizer, era uma igreja pequena, tem uma igreja grande, mas a igreja grande recebe, ela pode usar a federação daquela igreja, ela se junta, se une, aceita a doutrina daquela igreja, pronto. Só que aquela igreja já está compactuada com Satanás, irmão. Essa é a verdade. Então eles não querem, por isso eles estão certos. Tá, irmão? Agora uma coisa eu vou dizer aqui, ó. Olha aqui. Tem mais. Eles forçam igrejas não registradas a se registrarem junto a uma das federações religiosas oficiais. Isso permite que o governo exerça controle sobre as atividades e ensinamentos da igreja. Regulamentação rigorosa. Igrejas que optam por se registrar devem aderir a regulamentos rigorosos que ditam os conteúdos dos sermões, nomeações de líderes e outras práticas religiosas. Isso pode levar a tensões entre a necessidade de conformidade com as regras do Estado e a fidelidade às crenças e práticas religiosas originais. Quer dizer, vai chocar. Eu não quero mais aquele presidente lá, tira ele. A igreja vai ter que se reunir, o conselho dos líderes, ela está na federação, ela vai tirar. Funciona mais ou menos assim. Casos notórios. Vou passar alguns casos que já aconteceu. A igreja de Shouwang, esta é uma das igrejas domésticas mais conhecidas que enfrentou repreensão significativa. Fundada em Pequim, a igreja foi repetidamente despejada de seus locais de reuniões e seus líderes foram frequentemente detidos. A Igreja do Evangelho da Plena Prosperidade, outra igreja proeminente dos líderes. Eu não estou discutindo doutrinas de igreja, estou falando de aqueles que estão pregando sem estar na federação, ok? Outra igreja proeminente, seus líderes foram presos, alguns de seus membros enfrentaram julgamentos e condenações severas, e muitas vezes severas, né? Você está entendendo? Aí os direitos humanos vêm com aquelas preocupações, né? Como sempre, né? E ali vai. Agora, vamos fazer um resuminho aqui. Está escrito aqui o resumo. Em resumo, as igrejas que não são ou não se alinham às federações religiosas oficiais da China enfrentam um ambiente hostil caracterizado por vigilância, repreensão e pressão, e essa pressão constante para a conformidade com as políticas governamentais. Vocês estão entendendo? Quer dizer,
a sua igreja tem uma federação, você pode esperar que já está, meu filho. Não adianta você querer dizer para mim que não é, tá bom? Pesquise. E depois você me fala. Eu não vou falar nome Aqui está acontecendo já na China. Aí as outras não. Tem igrejas bonitas, templos bonitos, não tem problema nenhum. A pessoa vai lá, louva a Deus, ora. Então o que tem? Tem muita coisa. Porque se o governo falar assim, olha, aqui que ele vai, manda um agente lá para ver o que ele está pregando. Se ele pregar alguma coisa que o governo não gostou, vai ser chamado o chefão lá deles, lá, sei lá quem que é, e vai chamar o líder. Fala, por que você pregou isso lá? Porque... Não, nós não queremos. Se você continuar pregando isso lá, você vai sair da presidência. Pronto, só isso. Quer dizer, você não está servindo mais a Deus, você está servindo o governo, dando glória para Deus, achando que a sua glória está subindo. Você está dando glória para o governo. O diabo está rindo da tua cara. Aí você está aí, ó, glória a Deus, glória a Deus. O inimigo fala, essa glória não vai. Não tem presença de Deus, não tem evangelho. Se ele falar assim, ó, não fala muito de Jesus Cristo, começa a profetizar lá outras coisas, prega outras coisas, mas o evangelho não prega muito não, tá? Ela vai obedecer. Porque se ela não obedecer, o que está lá na frente vai ser chamado e vai ser trocado. Só isso. Deu para entender? É isso que eu estou falando, irmão. Isso aqui que eu estou falando não é que eu tirei da minha cabeça. Está escrito. Tá bom? Deus abençoe a todos e que o Senhor esclareça cada um de vocês. Entendeu? As igrejas caseiras não. Pregam o que Deus dá para eles pregar, o que eles estudam, o que eles tiram das escrituras sagradas e etc, etc. Dentro da guia de Deus, mas são vigiadas. Os pastores apanham, outros até perdem a existência na terra, tá? Porque não estão nessas federações. Essas federações já existem, já estão sendo formadas no Ocidente, em toda parte. Lá em alguns países o comunismo já tem, como na China, principalmente, que eu falei já aqui. E logo, logo, elas vão funcionar a todo vapor. Aí, quando estiver funcionando, aí você vai ver se eu estou falando a verdade ou se eu estou falando mentira. A nossa não tá. Não tá? Tá bom, então. Deus abençoe vocês e orem a Deus para que vocês não sejam enganados. Aconselho orar, procurar e investigar para que você não esteja debaixo do jugo de Satanás e naquele dia você está perdendo o seu tempo. Sirva a Deus e não sirva o homem. Deus seja glorificado. Amém e amém.